do Senhor, pode se assentar em nome de Jesus e abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo de número 35. Aqui, a gente vai buscar São Vicente, no casa. Hoje a pastora vai pegar para você a chave da vitória. Como eu disse, a chave pode abrir qualquer porta. Quem vai me dar esse segredo, pastor? É Jesus, a palavra de Deus. É Deus que dará o direcionamento dessa porta que Ele quer abrir na sua vida. Nós vamos a palavra do Senhor. Lembre-se que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículos de número 35 e versículos seguintes. Lucas capítulo 12, versículo 35 e versos seguintes. Todos encontraram? Amém? Se alguém não achou, vai ser o obreiros, rapidinho encontram para você. Os obreiros aqui são treinados na Bíblia. Rapidinho eles acham. Amém, povo de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 35 em diante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Estejam vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das mudas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Então, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Estejam vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das ruas, para que quando vier bater, logo possam abrir. A palavra do Senhor, ela fala que nós temos que cingir os nossos lombos. Cingir os lombos fala de um preparo para você receber uma bênção. A bênção referente aqui nessa passagem era a bênção recebida da salvação na volta de Jesus Cristo para buscar os que são seus. E para receber a salvação, nós precisamos nos preparar. E para receber a sua bênçãos terrenas, portas que só Deus pode nos abrir, precisa haver em nós também preparo. Primeiro preparo que precisa haver na sua vida é um preparo espiritual. Você precisa estar em comunhão com a palavra, com as Escrituras. Era como se Deus pedisse para você: olha, se prepare, esteja na missão, esteja no comprometimento com a oração, esteja no compromisso
verdadeiro com a palavra de Deus. Irmãos, eu costumo dizer que todos os dias a gente pode se preparar para algo novo de Deus na nossa vida. A gente não precisa viver as mesmices ou as mesmas coisas. A gente não precisa viver o mesmo tempo, desde que a gente se prepare para viver o novo. Desde que em nós haja uma auto-preparação. Pastor, quem nos capacita? Quem te capacita é aquele que te chama para viver a promessa. Quem te capacita é aquele que te chamou para abrir para você a porta. Seja a porta da vitória, a porta do milagre, a porta de salvação, a porta de libertação ou a porta de crescimento espiritual. Se Cristo te chamou, Ele te capacita, Ele te prepara. Por isso a importância de uma vida de oração. Por isso é importante meditarmos diariamente na Bíblia, porque de onde virá essa força, esse direcionamento? É da voz de Deus, é da voz da palavra, da voz do Espírito Santo de Deus, da palavra revelada, da palavra, irmãos, cheia do poder de Deus. É daí que virá a inspiração, é daí que virá o entendimento esclarecido, o renovo de mente, o renovo no seu entendimento, o preparo verdadeiro das mãos do Senhor. Por isso que tudo que nós queremos realizar, se conquistar, chegar, abrir, a gente precisa ter preparo. Até para você receber a salvação, você precisa se preparar. O povo que aguardava pelo noivo que ia bater na porta, ou seja, aguardavam pela volta de Jesus Cristo. E é o que a igreja de Cristo aguarda. E a igreja, irmãos, no mundo inteiro precisa se preparar para esse retorno de Jesus. A igreja precisa estar firmada, preparada, edificada, pronta para receber Jesus Cristo. Lembre-se que a igreja somos nós, pois nós precisamos nos preparar espiritualmente, nos preparar, irmãos, emocionalmente para vivermos os últimos dias, nos prepararmos de todos os modos que Deus nos direcionar, principalmente no crescimento espiritual, no avivamento da igreja. Saber passar, suportar todas as coisas em Cristo Jesus. Saber passar, suportar todas as coisas em comunhão com a palavra de quem? De Deus. Saber passar, suportar tudo aquilo naquele que nos fortalece diariamente. Pois tudo é possível àquele que crê. Se a pessoa ela se prepara, ela está apta a receber a bênção, ela se preparou. Por isso que a Bíblia alerta aqui em Lucas capítulo 12, versículo 35 e versículos seguintes: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então é como se Cristo dissesse assim: olha, que os seus lombos estejam prontos para carregar o tempo da volta de Deus. E acesas as vossas candeias, ou seja,
que você esteja com a vida totalmente iluminada por Deus, pela palavra, pelas Sagradas Escrituras. É como se Deus dissesse assim: Deus não nos quer nos encontrar caminhando em caminhos de trevas. Deus quer as nossas lâmpadas bem acesas. Ilumine a sua vida, ilumine a sua caminhada cristã. Fala com Deus: eu preciso acender a minha candeia, eu preciso acender a minha vida espiritual. Eu não posso mais caminhar em caminhos de trevas. Você precisa tomar essa decisão e escolher andar e caminhar no caminho da verdade. É você que precisa pensar, analisar: eu preciso acender a minha luz. A candeia era uma luminária que o povo utilizava nesse tempo, nas épocas de Jesus. Ali com o azeite eles acendiam a candeia e aquilo servia de iluminação. Então, durante o percurso da noite, para que as pessoas não precisassem andar em trevas, andar em caminhos ali que elas pudessem tropeçar, errar o alvo, se dispersar, perder às vezes, elas acendiam a candeia, a luminária e caminhavam. Assim elas não andavam no escuridão. Naquela época não existia energia elétrica, então a pessoa andava com a candeia acesa. Imagina, cada um colocava uma candeia lá no alto da casa, assim já era uma iluminação, mas a maioria das pessoas não iam andar com lanternas, não existia lanternas, mas andavam com as candeias, assim segurando na mão, para fazer o quê? O percurso da noite. Irmãos, se você acender a luz de Deus, a luz da palavra na sua vida, você não precisará mais caminhar em trevas. Se você tomar a decisão: Deus, a partir de hoje, eu vou iluminar a minha vida, porque se eu iluminar a minha vida e eu andar firme com Jesus, a porta vai me abrir, a oportunidade vai chegar. O meu alvo, o meu objetivo vai ser alcançado, porque eu vou ter a luz de Deus para iluminar os meus caminhos. Quando você tem luz, você não erra a fechadura. Imagina você está no escuro, aí você chegou na sua casa, não tem luz, não tem energia elétrica, aí você fica pensando: como que eu vou abrir a porta? Você tranca a porta e a rua está toda escura. Difícil de encontrar a fechadura, né? Só se a pessoa conhecer muito bem, ali as cegas, a porta da casa, ela vai conseguir pegar a chave e abrir. Mas a primeira coisa que a pessoa vai pensar, vai passar na mente da pessoa: deixa eu pegar aqui meu telefone celular e ligar a lanterna. Mas se a pessoa não tiver uma luz, ela vai ter grande dificuldade de abrir o quê? A porta. Isso quando a gente está pelo lado de fora. E quando a gente está dentro da casa e tudo está escuro. Imagina, lá fora está escuro, a rua está escura, você está dentro de casa, você está tudo escuro, aí você não tem uma vela, não tem nada para iluminar, nada que traz luz. É mais difícil ainda de se conseguir abrir a porta. Pode ser que alguém chegue e bata na porta, chame e grite o seu nome: fulano, abre aqui. Mas se você estiver em trevas, dificilmente você conseguirá abrir a porta. Por isso que as nossas candeias, irmãos, precisam estar acesas. É por isso que a luz da palavra, a luz da oração, precisa estar clareando a sua vida. Pensa na cena, tudo escuro, alguém batendo na porta, você procurando
procurando a chave, e talvez a escuridão te fez perder até a chave e abrir a porta. E alguém batendo, chamando o seu nome, e você não conseguindo abrir. Porque não existe o quê? Luz. Quantas pessoas, irmãos, não serão tomadas por desespero nos últimos dias? Quantas pessoas não ficarão desesperadas no dia da volta de Jesus? Porque Jesus vai chamar, vai bater na porta, e a pessoa, por estar em escuridão, não vai encontrar a chave para abrir a porta. Aqui vem nos ensinar: é importantíssimo acender a candeia. É importantíssimo iluminar a sua palavra. Pensa comigo. Imagina a cena: Jesus batendo na porta. Fulana, ciclana, não é nem escala. E a porta trancada. E você ali procurando a chave, desesperado, tudo escuro. Já viveu essa experiência? Eu vivi uma experiência dessa aqui na cidade de São Simão. Aconteceu comigo, passando por ele. A porta do meu quarto se trancou, sozinho. Eu dentro do quarto. E a chave da casa estava no outro cômodo do lado. E as janelas já estavam todas fechadas. Já era meia-noite. Isso aconteceu comigo aqui na cidade de São Paulo. Eu tinha luz dentro de casa, pelo menos. Aí veio no meu coração, Deus me direcionou: chama a vizinha em cima, mora no prédio. Aí eu chamei a vizinha em cima, estou falando para ela: como que eu abro a porta? Me tranquei dentro do quarto, estou preso dentro de casa. Tinha como sair. Aí ela fez tudo. Ela me mandou por uma câmera, uma chave de fenda. Ela me mandou pela porta, pela câmera, tantas coisas para eu poder tentar abrir a porta. E a porta não abriu mais. Imagina se eu já estava trancado dentro do quarto e no meu quarto tem um banheiro, trancado dentro do quarto com o banheiro, com a luz acesa, eu abri um desespero. Imagina, que já era meia-noite. E eu falei: gente, eu preciso sair do quarto, preciso chamar alguém. A chave está por fora da casa. Ela mandou tudo que ela podia. Aí eu falei assim: gente, meu Deus, não consigo abrir. Pior, não tinha como acessar ninguém. O telefone não estava dentro do quarto. Imagina, a porta trancou, fiquei para dentro. Aí eu falei: gente, agora o que eu faço? Aí estou chamando ela, graças a Deus ela ouviu, né? Cristã, então pastora, ela estudou. Ela começou a enviar assim para me tentar abrir a porta. Eu falei: não estou conseguindo. Aí eu falei: mas pelo amor de Deus, liga no chaveiro para mim. Aí vai a outra. Ela no telefone, ligando, caçando o chaveiro, meia-noite. Aí ela falou assim: pastora, eu tenho um amigo. Ligou com o amigo. Aí o amigo dela falou assim: eu vou abrir a porta para ela. Aí o amigo deu uma coxinha lá, no chaveiro. Aí eu falei: Deus, pensei comigo, tem recurso para pagar o chaveiro? Pensei: estou chamando o chaveiro meia-noite, vai cobrar caro. Eu pensei: não, está desde a hora. Vai cobrar caro? Eu meia-noite, você chama o chaveiro da cama, trazendo a sua casa para abrir a porta. Eu falei: aí Deus me lembrou: tem, tal lugar assim. Você vê como é que Deus pensou? Deus fez na gente, tem uma reserva, tal lugar assim, você guarda
estava com dinheiro lá. Eu falei, não pode chamar, eu não vou conseguir ficar trancada no quarto dela. Aí eu falei assim, bateu o desespero. Eu falei, Deus, pega uma vez essa porta. Aí eu fiz de tudo. Ela tentou pular a janela. Não deu certo, as janelas estavam todas trancadas na casa. E as janelas da minha casa só trancam por dentro do mar. Por fora, graças a Deus, é uma proteção do livramento, né? Eu só tranco por dentro, já tinha trancado a casa toda. Aí eu pensei, falei assim, vou descer lá embaixo. Pensei comigo assim, eu poderia pular lá embaixo, do outro andar. Aí eu pensei assim, mas o vizinho pode achar que é uma. Aí eu pensei comigo, pode acontecer algo que não procede. Aí o vizinho de baixo, nessa época eu morava em casa lá embaixo, percebendo que eu estava, ali em barulho, assim, eu tentando abrir a porta, eu fiz de tudo. Tocava a porta, bati a porta, aí eu pensei, o que está acontecendo aí? Isso aqui. Eu falei assim, olha, eu estou trancada dentro do quarto. Como é que eu vou sair daqui? Aí eu falei assim, pensei comigo, não adianta, mesmo que ele colocasse uma escada para eu descer, ele tivesse uma escada alta para eu descer, ele não tinha. Mas se ele tivesse, colocasse uma escada para eu descer, eu não conseguiria entrar dentro de casa. Porque a chave da casa estava por dentro. Não tinha como entrar dentro de casa. E quem me socorreu nesse dia foi o chambeiro. Chegou, abriu todas as portas. Mostrando para você que o chambeiro é o único que abre a sua casa. Imagina, o chambeiro consegue abrir a sua casa. Ele abriu todas as portas. Foi abrindo tudo. Aí ele abriu toda a casa. Aí depois ele foi abrindo a porta da sala, a porta da cozinha, até chegar na porta do quarto. Quando chegou na porta do quarto, o chaveiro estava mexendo com isso. A porta não abria. Eu falei, Deus me livre, se meu chaveiro abrir essa porta. Aí ele falou, não, vou encerrar aqui, vou fazer um jeito, vamos maquinar de ser. O chaveiro não sabia. Irmãos, isso é só um exemplo para você que aconteceu comigo. Imagina o desespero. E Deus me levou a lembrar nesse dia que imagina uma pessoa, irmãos, quando ela está, e isso acontece, já aconteceu em muitos casos ditos na sociedade, de pessoas um dia, por uma doença existente, foram enterradas vivas. Já ouviu falar sobre isso? E depois encontrou, por causa dessa doença, que a pessoa foi enterrada viva, aí encontrou ali seu caixão arranhado, porque a pessoa estava dormindo, não estava morta, foi enterrada, e, com desespero, depois ela acordou e percebeu que ela estava debaixo da terra, ela morreu, mas ela morreu o quê? Sufocada. E ela tentou arranhar, porque ela acordou dessa doença que é existente, tá? É uma doença verdadeira, só pode acontecer a pessoa ser enterrada viva. E ali, quando se descobriu o caixão da pessoa, que a pessoa tinha sido enterrada viva. Isso não conhece. E imagina o desespero. Na hora da minha mente passou isso, eu falei, gente, imagina uma pessoa. Aí imagina uma pessoa sem Jesus. O desespero debaixo de uma terra. Irmãos, isso é para nos fazer refletir. Imagina o desespero de alguém que quando Jesus voltar e bater na porta, e a porta não sai. Imagina o desespero de uma pessoa quando ela perceber que ela ficou na casa. Imagina o desespero de alguém dela não poder gritar ninguém por ela saber que ela ficou sozinha. Dela olhar para o lado, dela olhar para o outro, ela olhar para frente, ela olhar para trás e ela não vê ninguém. Isso nos faz refletir e pensar. Como eu falei, a casa da pastora, ele conseguiu um chaveiro, conseguiu a vizinha, conseguiu alguém. Mas um dia, irmãos, à volta de Jesus, que um olhar para o lado e ver o outro foi.
motorista foi. O passageiro dentro do avião olhar e falar: quem está pilotando? Esse avião. Irmãos, imagina o desespero de quem ficar atrás. É por isso que as nossas lâmpadas precisam estar acesas. Não é tempo de andar em escuridão. Não é tempo, irmãos, da pessoa viver em escuridão. Tem experiências que a gente vive na vida para mostrar que em segundos a vida ela pode o quê? Se acabar. Tem experiências que você passa na vida, irmãos, para te mostrar que aqui nessa terra nós estamos de passagem. Talvez é um acontecimento que vem, é algo que ocorre, é algo que se passa com pessoas à sua volta. Talvez é uma situação que você vive, que acontece, aí você passa, talvez uma situação, talvez de enfermidade, uma situação de adversidade, uma situação atribulada, e tudo te faz falhar a sua mente e falar: eu preciso de um preparo. Deus entregou a chave da vitória nas suas mãos, que é a chave da salvação. Jesus desceu ao inferno, irmãos, e tirou a chave da morte das mãos de Satanás. Jesus tirou, irmãos, a chave da morte e a chave do inferno que poderia levar à condenação do ser humano eternamente. Ele foi lá e arrancou. Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, para nos dar a chave da salvação, a chave da maior vitória que o ser humano pode receber nessa terra. É a chave da salvação, que foi entregue por Jesus Cristo. Imagina, pensa comigo, é só essa chave que abre a porta. Quando a porta o quê? Bater. Não tem outra não? Tem não. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, continuando bem, diz a palavra do Senhor: estejam cingidos os vossos lombos, acesa as vossas candeias. Versículo 36. Estede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para quando vier e bater, logo possam abrir. Por que ele fala que quando voltar das bodas? Porque quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. E ele subindo aos céus, lá foi se comemorar. Até os dias de hoje é comemorar o que Jesus fez na cruz do Calvário. A gente tem uma festa lá no céu, onde lá os anjos trabalhadores, ministradores de guerra, trabalham, né? Com combate ou não, mas diariamente os seres celestes, os anjos, quem já está lá, adora Jesus, o Cordeiro de Deus, 24 horas por dia, como se fosse uma festa nas ruas. Quando você referência à festa, uma festa de casamento. Aí, imagina
Vai chegar uma hora que nessa festa, Deus, Criador, concordância ali com Jesus e o Espírito Santo de Deus, fala: Jesus, é a hora de você voltar para buscar a igreja, porque a igreja também é um convidado principal das bodas do Cordeiro. A festa já está acontecendo no céu, amém? Essa é a festa da salvação. Aí Deus vai falar: Jesus, chegou a hora. Vai lá, buscará a igreja. E o noivo descerá para buscar. E as portas começarão a ouvir o chamado e a abate. O pastor falou: você vai ter que estar pronto para abrir a porta. A porta vai ter que estar o quê? Aberta. Imagina quem estiver no escuro. Aquela pessoa que por toda a vida errou algo, que por toda a vida fez a escolha errada, que por toda a vida não renunciou ao pecado, que por toda a vida não renunciou ao mundo, que por toda a vida não renunciou à carne. E Jesus chamando. E essa pessoa não tem a chave para abrir a porta selada, fechada e abatida. Fulano, ciclano, você está aí? E a pessoa desesperada tentou, mas não tem chave. Eu tento, mas não tenho como abrir. Eu até estou ouvindo. Jesus está voltando. Mas eu não consigo achar isso aqui. Eu perdi a chave. Imagina? A chave, igual a experiência da pastora, a chave ficou do lado de fora. Está vendo? Irmãos, precisa haver um despertar. A chave da vitória Jesus entregou nas suas mãos. O segredo quem dá é Deus. O segredo da vitória, da salvação, da libertação. O segredo, irmão, de ter uma vida abençoada, de sair da situação maior de perigo que você esteja passando, está em Deus, está em Jesus, está na chave, foi entregue nas suas mãos. O pastor falou que recordei aqui, a primeira coisa que eu pensei na mente foi assim: vou chamar a vizinha de cima. Ela é cristã, ela não vai ficar chateada comigo se eu acordar ela nesse horário, e ela vai me ajudar. Eu e meu coração chama a vizinha de cima. Eu acho que é Deus. E ela ouviu me chamar. Chamar o nome dela. Irmãos, a chave da vitória está entregue nas suas mãos. Se você não aproveitar a oportunidade que existirá em vida, no tempo que você vive, nos dias de hoje, no dia que Jesus chamar você, ou no dia que Jesus voltar aqui, a porta não vai sair. A porta vai continuar fechada e a salvação vai passar perto de você. Por isso que a igreja que somos nós precisa despertar.
Como anda a sua comunhão com Deus? Você está apto? Você está preparado? Você está pronta para viver a volta de Jesus? E se chegar o seu dia, a sua hora, porque nessa vida a gente está de passagem, você está pronto para ir até Jesus e prestar as contas de tudo que você realizou e fez nessa terra? Você está apto e preparado? Porque a chave da vitória já foi entregue nas suas mãos. O segredo da vitória, irmãos, nessa vida está na palavra de Deus, em ser cumpridor da palavra, em ser uma pessoa que caminha segundo a Bíblia, que tem diariamente a prática da palavra e a vida de oração, que sabe renunciar, dizer não para tudo aquilo que está fora da palavra, e sabe dizer sim todos os dias para Jesus Cristo. É esta a chave da vitória que abre qualquer porta nessa vida. Com Jesus, com a palavra de Deus e com o preparo necessário, você abre qualquer porta nessa vida, inclusive a porta da salvação. Amém, povo de Deus. Vamos à glória de Jesus com a palavra.